A semana passada e semana retrasada, nós falamos sobre a nossa plantação e nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Não adianta você tentar colher uma coisa que você não plantou. Falei resumidamente que até eu posso, entre aspas, roubar a plantação do meu vizinho, mas ele vai ser mais próspero do que eu, porque ele está plantando e ele vai colher. Falamos também que nós plantamos tantas coisas boas, tantas coisas ruins, e precisamos entender que essa colheita, mais dia ou menos dia, ela vai vir, quer seja ela boa, quer seja ruim. Então nós precisamos pensar muito, irmãos, a respeito daquilo que nós estamos plantando na nossa vida aqui, porque lá no céu não tem jeito de nós plantarmos mais, e nem precisa plantar no céu. Lá não precisa de plantação, lá nós não precisamos de fazer mais nada, mas aqui ainda nós precisamos plantar. E alguns irmãos trouxeram as sementes e daquilo que eles plantaram. Eu confesso a vocês que eu torci muito para a minha sementinha crescer, mas ela não cresceu não. Ela começou a dar uma raizinha, não sei se foi muita água ou muito sol, mas talvez eu não cuidei bem da minha semente, e eu preciso pensar nisso. Você está cuidando bem da sua semente que está do seu lado? Pastor Luciano falou durante o louvor todo sobre a nossa família. Não existe, irmãos, algo melhor e algo mais espetacular e algo mais precioso do que a nossa família. Então nós precisamos pensar muito a respeito disso, muito a respeito dos nossos filhos. Talvez você ainda não tenha filho, ou você já tenha até netos, né? Então assim, nós precisamos pensar muito nisso, porque tudo, irmãos, que nós plantamos, nós vamos colher. Depois que eu terminar a minha palavra, você que trouxe a sua, mesmo que trouxe igual a minha, que não nasceu muito bem, você vai sair do seu lugar e pegar a que está aqui com um nome diferente, e você vai ter a oportunidade de orar por essa pessoa que talvez você não conheça. Então, se você não escreveu qual é a sua sementinha aqui, Márcia, o que deu aí na família? E quem ganhou? Ixi, foi bom a competição, irmãos, entre a família ali. Ele separou os 2 feijõezinhos e os 2 cresceram. Muito bem, parabéns. Competição saudável, irmãos. Os 4 ali fizeram uma competição em casa. Quem queria a semente nessas 2 semanas iria crescer. Então é algo saudável que nós precisamos fazer. E plantar, irmãos, é algo saudável. Pastor Renan, na semana passada, falou a respeito dos ladrões que roubam a nossa alegria. Falou de vários ladrões que têm roubado a nossa alegria, e eu quero seguir na mesma linha de raciocínio do pastor Renan, e quero falar um pouquinho para vocês, algo que tem roubado a nossa alegria também, no mesmo caminho, que é a soberba, a altivez e o nosso orgulho. E eu quero ler alguns textos com vocês, acompanha comigo, porque eu estava vendo um programa, irmãos, e Deus tem falado muito comigo. Eu tenho tentado sair das notícias. Alguns acham que está errado, outros que acham que está certo, mas eu sei o que eu faço com Deus, né? Mas eu estava vendo um programa de futebol, de beisebol, e o Felipe está aqui, está no Vila Nova, hein, Felipe? Ó, parabéns, timão. Mas eu estava vendo um programa, irmãos, que normalmente eu não costumo assistir, e um dos caras lá estava falando até em inglês. Ele falou de, olha, o excesso pode nos derrubar. Imediatamente Deus falou, escreve isso. E eu escrevi imediatamente, assistindo um programa de televisão, irmãos. E assim, eu tenho tido e tenho tentado ficar antenado com Deus em tudo que Ele fala comigo. Naquele momento eu parei, para mim não interessava nada aquele programa,
Parei e anotei, e fui anotando e comecei a anotar tudo aquilo que Deus me deu. Todo e qualquer excesso pode nos derrubar. Todo e qualquer excesso pode nos derrubar. Talvez a minha semente não nasceu por excesso de sol ou por excesso de água. Faltou alguma coisa nela, faltou alguma coisinha na minha semente. Eu estou falando da minha, porque eu não sei a dos irmãos que estão aqui à frente. Todo excesso pode nos derrubar. E eu quero ser bem reto com os irmãos, para que os irmãos entendam aquilo que a Bíblia diz bem tranquilo, sobre a nossa altivez, sobre o nosso orgulho, sobre aquilo que nós achamos que somos e na realidade nós não somos nada. E eu quero ler alguns textos com vocês, que diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba precede, ou seja, ela antecede, ela é antes da ruína, e a altivez do espírito, a queda. Tem uma linguagem, a Bíblia é chamada a linguagem, e ela tem uma tradução bem legal em relação a Provérbios 16, 18. Diz assim: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior o ego, maior o tombo. Nós precisamos pensar e prestar bastante atenção nisso, que quanto maior o nosso ego, maior será o nosso tombo. E nesse excesso, irmãos, eu quero compartilhar com você essa palavra. O orgulho, além de dar uma falsa alegria para nós, ele também nos tira da presença de Deus. Eu gosto de falar de falsa alegria, e talvez os irmãos vão me entender, e eu não estou aqui para fazer uma campanha negativa contra as redes sociais, mas tem algo mais falso do que o Instagram? Eu não sei se vocês veem, eu posto muito pouca coisa e vejo só as coisas que a gente posta da igreja, os irmãos têm postado as nossas, mas assim, a gente vê tantas coisas ruins no Instagram. Nós vemos casais que estão à beira de matar um ao outro, estão rindo, te amo, outros estão assim na praia e estão devendo até a última geração, outros estão em algum lugar, e não estou aqui julgando, irmãos, nós estamos falando que a altivez precede a nossa ruína e a nossa queda, isso, é um excesso. O que é excesso? Eu até anotei aqui para vocês, o que é excesso? Excesso é o que passa dos limites. Tudo que passa dos limites, irmãos, é excesso. Muitas vezes nós excedemos em corrigir os nossos filhos, ou muitas vezes falta em nossos corações um amor pelos nossos filhos, aí nem corrigimos mais. A falta e o excesso. Então tudo, irmãos, que não tem equilíbrio no reino de Deus, e o reino de Deus é equilibrado, faz-nos tropeçar. Eu quero ir direto ao assunto com vocês, como eu sempre tenho ido. Eu quero citar 4 exemplos bíblicos, 2 no Velho Testamento e 2 no Novo Testamento, de pessoas bastante conhecidas de nós que leem a Bíblia, que caíram por excessos. Tem muitas outras, mas eu vou citar 4 porque até o nosso tempo não é tão grande. Primeiro que eu quero citar como excesso, Saul, o primeiro rei de Israel. Eu quero que vocês entendam, e eu vou voltar um pouquinho a fita aqui, né? É fita? Tem fita ainda? Eu quero voltar um pouquinho a história. Deus queria cuidar do povo, e Deus nunca quis que o povo judeu tivesse um rei. Deus nunca quis isso. Mas o povo começou a clamar a Deus: Senhor, nos dá um rei, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei, todo mundo na nossa terra, nos nossos inimigos tem rei, e nós não temos. Nós só temos um cara chamado Deus que a gente nem vê. E eles começaram a clamar, e Deus disse assim: tudo bem, vou dar um Deus a vocês. E Deus começa dizendo: olha, vocês terão um rei, que vão pegar vocês,
que vão cobrar impostos de vocês, que vão espizinhar vocês, que vão colocar um exército em vocês, um rei que não será como eu, mas um rei homem, que virá sobre a vida de vocês, e vocês vão se arrepender desse dia, mas eu vou fazer o que vocês estão pedindo. E Deus faz, e Deus concede a Israel o primeiro rei, e Samuel vai e acha Saul. Eu não vou entrar nos detalhes, que era um homem bonito, elegante, alto, magro, preto, branco, não vou entrar nesses detalhes, mas a palavra do Senhor diz que Deus fala para Samuel, vai falar com Saul, e elege ele como o primeiro rei de Israel. A palavra do Senhor diz que Ana, que eu li agora, quando pulando aqui, Ana, a mãe de Samuel, quando ela fez aquele cântico, ela disse assim para o Senhor, e o Senhor disse para ela: não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Deus continua ainda, mesmo pela graça, irmãos, pesando todos os nossos feitos na balança. Mesmo que alguns digam, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça, mas Deus pesa os nossos feitos na balança. E Ana começa a falar isso como uma forma de oração. Então, Saul, me entenda, Saul foi ungido por Samuel, e Samuel já sabia disso, e Samuel fala as mesmas palavras que a mãe dele tinha falado para ele: olha, não seja orgulhoso nesse trono que Deus está te dando. A palavra de Deus diz que Saul se corrompe, Saul cai do trono, porque ele queria ser melhor do que o sacerdote Samuel. Irmãos, atrás da arrogância existe inveja. Atrás da arrogância tem uma palavrinha que acompanha sempre os arrogantes: inveja. E a Bíblia diz que numa guerra dessas, não vou entrar em todo, porque não dá para ler todos os textos, mas numa guerra dessas, o profeta Samuel demorou, e a Bíblia diz que o profeta, que Deus falava com o profeta, e o profeta transmitia ao rei. E diz que nesse momento da guerra, Samuel demorou um pouco, e Saul ficou muito ansioso com aquela demora, e diz: eu sou rei, eu sou melhor do que o profeta, eu mesmo vou consultar. E a Bíblia diz que Samuel, ele consulta uma necromante, e Deus diz: a partir deste momento, você está fora. A partir deste momento, você fez uma coisa abominável aos meus olhos, você está fora do meu reinado. Diz a palavra do Senhor que pouco tempo depois Davi assume no lugar de Samuel. Em 1 Crônicas, capítulo número 10, verso número 3, diz assim: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Qual é a transgressão de Saul aqui? Ele foi tentar ser melhor do que o profeta Samuel. E a outra transgressão dele, por causa da palavra do Senhor, que não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Por esses dois motivos de soberba, de orgulho, de altivez de um rei, ele perde o reinado, ele é morto numa batalha, e a morte dele foi trágica, perdeu toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu rei, e hoje não se fala mais em Saul. Não existiu, irmãos, descendência de Saul. Nós temos descendência de Davi, mas nós não temos descendência do primeiro rei de Israel. Nós não temos descendência dele, nós temos descendência de Davi, da linha de Davi nasceu Jesus há milhares e milhares de anos depois. Então pense, irmãos, naquilo que a arrogância, a altivez do nosso coração pode fazer. Talvez, eu tenho certeza, tem algum rei aqui? Não, né? Não tem nenhum rei, não tem nenhuma rainha aqui. Talvez com o título, mas muitas vezes, irmãos, nós somos reis e rainhas, e com um cetro de ferro comandamos a nossa casa e pensamos: Deus não está vendo isso. Cuidado, irmãos, cuidado.
Porque Deus, como diz aqui no texto que nós lemos, 1 Samuel, Deus pesa tudo na balança. Então, o rei Saul foi um homem que, pela sua soberba, pereceu. Segundo homem do Velho Testamento, e vou falar mais dois do Novo Testamento, Salomão. Salomão substituiu seu pai Davi. E a Bíblia diz que esse homem foi um homem muito sábio. Ele escreveu a maioria dos provérbios. Ele escreveu Eclesiastes. Então ele teve muita fama. Ele construiu o templo de Israel. Davi não construiu, Salomão, seu filho, que construiu. Mas a Bíblia diz que ele se deixou contaminar pelas coisas do mundo. Irmãos, presta atenção em mim aqui. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós carregamos o nome de Jesus no nosso coração. Então, por isso e por este motivo, nós não podemos deixar que as coisas que estão lá fora venham nos contaminar. Salomão perdeu o seu trono, não por causa das mulheres que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000. Mas não foi só isso, irmãos, ou seja, já estava muito, né? Mas não foi só isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, no capítulo número 11, verso número 3, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, suas mulheres lhe perverteram o coração, e veja no verso de número 4, olha o que acontece, sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, com letra minúscula, e o seu coração já não era todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Olha, irmãos, o que acontece com o nosso orgulho, com a nossa altivez, e não vou entrar no mérito da questão aqui das mulheres, mas ele foi pervertido pelo mundo, pelas coisas do mundo. Ele trocou o Deus poderoso pelos deuses estranhos, pelos deuses que ele não conhecia. E quantas vezes, irmãos, nós estamos fazendo troca com Deus em relação às coisas do mundo? Está difícil viver aí, irmãos? Está muito difícil. Cada vez nós vemos coisas piores, cada dia nós observamos coisas piores. Por isso que nós precisamos, irmãos, trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Por isso nós precisamos ouvir palavras que vão chacoalhar a nossa vida, vão dar um basta no nosso coração. Por isso aquelas crianças ali, de maneira bem sutil, elas estão recebendo uma orientação do Senhor. Por isso que nós temos igreja, irmãos, porque parece que nós lutamos contra uma correnteza imensa, mas nós vamos continuar lutando, porque assim a palavra do Senhor nos garante que nós vamos vencer, como nós estamos vencendo através dessas sementes que aqui estão. Salomão perdeu a sua glória, e quando a gente lê, irmãos, Provérbios, nós ficamos desorientados, né? Como é tão belo o que ele escreveu, mas no final da sua vida, eu não estou falando de salvação, irmãos, eu não sei quem é salvo, quem não é. A Bíblia diz que eu preciso aceitar a Jesus e ser batizado para me ser salvo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, primeiro ele foi e foi no lugar onde que dormem os santos, e entendo que esses santos passados, e foi e diz: vocês me aceitam? Não aceitam, não aceita, fica. É assim, mas eu não vou julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que, sendo ele velho, ele perverte o seu coração. Talvez, irmãos, seja como eu e como você. Não estou te chamando de velho, não, mas talvez você já tenha algum tempo de cristianismo, e muitas vezes nós estamos nos deixando contaminar com coisas que não são boas para nós, com coisas que nós, eu não quero chegar, e vou chegar agora já em novembro aos 60, né? Dia 22 de novembro eu faço 60, 23 eu já sou idoso. Eu não quero chegar, irmão, na minha velhice e dizer: olha, tudo que eu fiz eu joguei fora, Max. Os 30 anos que eu servi a Deus, os 30 anos de pastor, eu joguei fora, porque eu me perverti com coisas que eu não deveria.
E não estou falando das mulheres não, irmãos, longe de mim falar a respeito de vocês, mas talvez eu não tenha esse problema, mas tenha outro. E eu não quero chegar nos meus dias de velhice e dizer, olha, tudo foi em vão, porque eu não alcancei. E a Bíblia diz, quem for fiel até a morte, alcançará a coroa da vitória. Esses dois homens, guarda no seu coração, dois homens, que eu vou falar do Velho Testamento em 10 minutos. Pedro, um dos maiores apoiadores de Jesus, se excedeu várias vezes, irmãos. Chega um momento que Jesus ia ser preso, Pedro excede-se tanto, e achava que ele era tão bom, que ele arranca a espada e corta a orelha de um soldado, e Jesus depois vai lá, arranca a orelha do cara lá e vai lá colar. Ele se excedeu pensando que o reino de Jesus era um reino deste mundo, pensando que Jesus seria um príncipe desse mundo, e ele excede dizendo, Senhor, eu vou te proteger. Pedro, irmãos, um dos maiores apoiadores. Depois Pedro teve um encontro com Jesus, mas talvez quando ele andou com Jesus, ele só andava com Jesus, ele não teve um encontro com ele. E aí a inferência é minha, irmãos, não estou falando nada sobre Pedro. Mas a gente vê que ele se excede. Olha como Pedro se excedeu na sua autoconfiança. Jesus estava falando para os discípulos, vem cá filhos, tem 3 anos que nós estamos caminhando juntos, já fiz milagres, já fiz um punhado de coisas, vem cá, eu vou morrer, porque eu preciso, ao 3º dia vou ressuscitar. Olha o que Pedro diz. Pedro no seu orgulho, na sua altivez, diz em Mateus 16, 23, e ele estava falando, não senhor, o senhor não vai morrer não, depender de mim. Jesus disse assim, mas Jesus voltando-se a Pedro disse, arreda-te Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala para ele, Pedro, não seja tão arrogante, daqui a alguns dias você vai me negar antes que o galho cante. Uma serviçal, não estou menosprezando ninguém que trabalha no serviço geral, irmão, mas a Bíblia diz que uma menina que fazia a limpeza no templo, chega perto de Pedro e diz assim, você parece com um deles, você se veste com um deles, você fala como um deles. Ele disse, nunca vi esse cara, não o conheço. E a Bíblia diz que o galo canta nessa forma. Orgulho em excesso corta a orelha de um soldado. Falta de orientação do Senhor no seu coração, ele nega Jesus. Mas foi um grande homem de Deus. E o último que eu quero compartilhar com você essa noite, Saulo, chamado Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Mais de 1/3 do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele, nos seus entendimentos, a Bíblia diz que, e alguns historiadores dizem que ele falava 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Estudou na melhor faculdade que tinha, a faculdade Gamaliel. Ele era um homem estudiosíssimo, era um homem que tinha muito poder, e a Bíblia diz que ele começa a perseguir os cristãos antes dele ter um encontro com Jesus. E lá no livro de Atos, no capítulo de número 7, verso 58, quando Estevão é arrastado e apedrejado, diz assim, arrastaram Estevão para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Já pensou numa morte por apedrejamento, irmãos? Como é triste. Quem já deu pedrada de estilingue aqui? Quem já recebeu uma mamona assim, talvez nas costas ou em outro lugar do corpo? Já, pastor Antônio? Uma mamona? Ficava roxo uns 2 meses. Uma mamona, irmão. Agora pensa num cara ser morto por apedrejamento. Acho que os meninos não sabem o que é mamona, não. Aqui nos lotes não tem mais, não tem? Sabe quem é que é mamona aqui, irmão? Aquela uma frutinha assim, um negocinho. Deixa pra lá. Mas Paulo foi assim.
E a Bíblia diz que Estevão morre aos pés de Saulo. E diz para frente no Novo Testamento que Saulo tem cartas na sua mão para matar os cristãos. E a Bíblia diz que vários foram mortos por encomenda de Paulo. Depois Paulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco e aí ele resolve a sua vida. Mas o orgulho, irmãos, a altivez, porque eu falo hebraico, aramaico, grego, eu sou estudado na melhor faculdade. Muitas vezes, irmãos, os nossos diplomas que nós penduramos na nossa parede, na nossa casa, e não estou falando que você não deve estudar, estuda muito, irmãos, porque o mundo precisa de muitas pessoas estudando, mas muitas vezes nos orgulhamos disso, e assim não nos dá nada, irmãos. Orgulhe-se de fazer o bem, aí nós precisamos, entre aspas, de nos orgulhar. Orgulhe-se, irmãos, de promover o bem. Esse diploma eu preciso ter grudado na minha parede. E eu quero concluir, e vejo muito isso na nossa vida pastoral, quando a gente, e vemos muitos jovens, né, eu já passei por isso, e muitos jovens já passaram por isso, tirando carteira de habilitação. Muitos jovens aqui já tiraram, eu já fui esse jovem que tirei também essa carteira de habilitação, mas quando a gente está prestes a tirar, ou quando tiramos a carteira de habilitação, e de moto também, irmãos, algo perigoso, cuidado, a gente dirige devagarzinho. Quanto que a rua fala? 50, então a gente dirige 50. Quanto que a rua fala? 40, então é 40. Aí nós vamos começando, irmãos, a pegar a confiança. A altivez vai entrando no nosso coração, né, pastor Ricardo? Não estou falando que você é orgulhoso, não, irmão. É porque ele gosta de correr, irmão. Mas isso vai tomando conta do nosso coração, e nós vamos tendo aquela autoconfiança, e nós vamos, agora que eu fiz direção defensiva, né, Vitor? Lá na polícia faz muito isso, fiz direção defensiva. Mas na sua direção defensiva, irmão, tem toda uma sociedade que está a caminho da derrota junto com você. O irmão começa a andar de moto, o pastor Antônio foi piloto de moto do presidente. Não vou falar o presidente que foi, né, pastor Antônio, senão a gente vai achar que nós estamos muito velhos. Mas foi nessa década de 80, 70 e pouco. Ele foi presidente daquela casa motona, 1.200 cilindrada, Harley Davidson, não era isso? Aeronáutica. Punha 7 pessoas em cima e andava em cima, andava de uma roda. 21 pessoas em cima de uma moto, irmãos. Fazia aqueles negócios lá, tinha 18 anos, 19 anos. É loucura. Mas é assim, irmãos, a altivez toma conta do nosso coração, o orgulho toma conta do nosso coração, e é aí que se dana a sociedade que nós estamos vivendo. Quando nós tomamos confiança, irmãos, a gente perde a noção do outro. Nós perdemos a noção que o outro é nosso irmão. E nós precisamos plantar, irmãos. Plantar isso no coração dos nossos irmãos. Um homem e uma mulher, e assim, eu vejo muito isso, irmãos, e não estou aqui julgando ninguém, mas a gente vê isso muito acontecendo na igreja. As pessoas vêm para a igreja e começam a orar: Deus, me dá uma condição financeira, me ajuda, e um pouquinho que Deus ajuda, irmãos, a pessoa agora já tem um pouquinho de dinheiro, já tem um carrinho novo, e nós não já somos mais nada, não somos ninguém. Por quê? Porque essas pequenas coisas sobem a nossa cabeça e nós não vamos levar absolutamente nada. O excesso, irmãos, nos traz pobreza. E eu anotei uma frase, e eu acho que vocês não vão achar essa frase, porque talvez você possa até perguntar aí o Google aí, mas acho que você não vai achar essa frase não, porque Deus me falou essa frase, eu estava sonhando com essa palavra que eu ia ministrar para vocês. A falta nos torna desinteressantes. Anota isso aí se você tiver caneta. A falta nos torna desinteressantes, e o excesso nos torna soberbos. A falta, irmãos, nos torna desinteressantes. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas o excesso nos torna soberbos. E a altivez, irmãos, diz
que nós vamos cair. A altivez diz que nós vamos cair. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, a única palavra de tudo que eu falei que eu queria que você guardasse essa noite: equilíbrio. Fala para o seu irmão que está do seu lado: irmão, seja equilibrado. Equilíbrio, irmão. Ô Felipe, quando você estiver lá no Barcelona, no Real Madrid, você, Senhor, eu estava lá no Faissalville, lá em Goiânia, lá no interior do Brasil, estava lá. Porque isso não nos leva a nada, irmãos. Precisa progredir, sim. E um dia você vai jogar no Barcelona, um dia você vai jogar no Real Madrid, sei lá, um dia vai jogar no Manchester City. Mas eu quero que você, irmãos, saia daqui essa noite tendo essa palavra no seu coração: equilíbrio. Tudo desequilibrado, irmãos, tudo que não tem equilíbrio é excesso. E eu quero deixar mais 2 versículos para você. Equipe de louvor, pode subir aqui, vem cá, pastor Luciano. 2 versículos. Tiago 1,19 diz assim: meus irmãos, tenham isso na sua mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios mais ainda para se irar. Isso é ser equilibrado. Ouve mais, irmão, fala menos, e ire-se menos ainda. Eu gosto de citar esse exemplo de trânsito, porque o trânsito é algo terrível que nós estamos envolvidos todos os dias. E muitas vezes aquela pessoa que nós iramos lá no trânsito, irmão, pode ser um irmão nosso, pode ser uma semente que nós deveríamos estar plantando, pode ser uma semente que nós deveríamos estar plantando. Então, irmãos, ouve mais e fale menos. Ouça mais e fale menos, e ire-se menos ainda. E o último verso que eu quero dizer para vocês, que é algo que precisa estar na mente de vocês, e que o mundo que nós estamos vivendo, Mateus capítulo número 10, verso 16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede portanto, prudentes, equilibrados, como as serpentes, e simples, como as pombas. Você acha, irmãos, que o mundo está bom? Nós somos ovelha, e o mundo é lobo. Não se esqueça disso. Quando você acha que você está bem demais no mundo, cuidado, que o lobo vai te morder, o lobo vai te tragar. Pensa nisso, irmão. Pensa que nós somos ovelhas. Ovelhas, eu já falei muito sobre isso aqui. A ovelha é bem bobinha, e nós muitas vezes, irmãos, somos bobinhos, muitas vezes. E a Bíblia diz que nós temos que ser equilibrados, prudentes. Por que a serpente pica seu calcanhar? Porque ela é ruim? Porque ela é má? Porque ela é o capeta? Porque ela é o diabo? Não, porque você pisou nela. Porque você pisou. Não é porque ela é ruim e má. Nós temos que ser simples. Eu gosto de dar esse exemplo, é o último exemplo que eu vou dar. Antigamente, muito antigamente, a gente ia na praça cívica, em Goiânia. Tem a praça cívica ainda. Esses dias eu passei lá, não tinha jeito nem de passar, tem um negócio lá, mas tinha muito pombinho. Aí você jogava comida, e quanto mais você joga, mais nasce pombo, irmão. Não faz isso não, isso é uma praga, cuidado. Mas você joga a comida pertinho, ela vem aqui, ó, tenta pegá-la. Pega não? Não pega, porque elas são muito simples, mas elas são prudentes, elas são astutas, e você não pega um pombo fácil de jeito nenhum, irmão. Então a Bíblia te dá 2 exemplos. Coloca na sua mente: ouve mais e fala menos.
Seja prudente como a serpente e simples como a pomba. E aí, irmão, irmã, você vai prosperar.